Olá, veremos agora funções de contagem. Vamos aprender duas funções, que é a função conta-se e a função soma-se. Temos uma planilha com o nome de alguns funcionários, a data em que eles registraram a entrada e saída no trabalho, a quantidade de horas extras feita por cada funcionário e o valor já somado, total a receber de acordo com a quantidade de horas extras que cada um fez. Aqui a gente pode ver que o valor da hora extra é R$ 50. Então, aqui nessa planilha já está feito o cálculo, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Temos uma planilha auxiliar. Todos os funcionários que estão nessa planilha com o registro de entrada e saída estão nessa planilha auxiliar, porém não estão duplicados. Qual que é a nossa função? Determinar aqui a quantidade de funcionários, a quantidade de horas lançadas e o total a receber de cada um, usando as funções de contagem. Então, a quantidade de funcionários, a gente vai usar uma função que já aprendemos anteriormente, que é contar valores. Essa função aqui. Vamos selecionar este primeiro intervalo com o nome dos funcionários. Então, já sabemos que temos 16 funcionários. Agora, a gente precisa saber a quantidade de horas lançadas de cada funcionário. Vamos utilizar a função conta-se, que é uma função de contagem condicional. Então, conte.c. Esse primeiro aqui. O intervalo que a gente vai selecionar é com o nome dos funcionários da planilha principal, da tabela principal. Só que nesse caso, a gente precisa fixar as linhas. Por que que a gente precisa fixar as linhas? Todas as vezes que o Excel for buscar nessa tabela principal os valores, ele precisa saber exatamente em qual linha está. Então, a gente precisa fixar ela por esse motivo. E o critério aqui vai ser essa primeira célula da tabela auxiliar. Fecha parênteses, Enter. Então, a gente sabe que o José Alfredo teve apenas uma hora lançada. Uma quantidade, assim, um dia lançado. Ele está aqui, está de fácil visualização, então a gente já sabe. Vamos copiar a fórmula para os outros funcionários. Vejam, Edson Facioli, 3 dias, 3 horas lançadas. Enfim, agora a gente vai calcular o total a receber para cada um de acordo com a quantidade lançada. A gente vai usar agora a função soma-se. Tudo junto, não tem o ponto separando, como a função conta-se. Vamos selecionar o intervalo. Fixar as linhas.
definir o critério. De acordo com com o nome dessa primeira coluna da tabela auxiliar, ele vai buscar na tabela principal os valores e somar. O intervalo de soma é o valor a receber. Vamos fixar também as linhas. E dar Enter. José Alfredo Souza, ele vai receber R$ 200. A gente pode ver que só foi lançado uma vez. R$ 200. Edson Facioli foi lançado 3 vezes, então temos aqui 3 valores: 200, 100 e 100. R$ 400. E assim por diante. Agora, a gente vai fazer o somatório de horas de cada funcionário. Criamos mais uma planilha e vamos copiar a coluna B da tabela principal com o nome dos funcionários. Vamos remover as duplicatas para tirar os nomes repetidos. E vamos criar mais uma coluna que vai se chamar total de horas. Usaremos então a função soma-c. Percebam, ele abriu parênteses automaticamente. Com o cursor posicionado dessa forma, a gente vai para a planilha funções de contagem, que é a planilha principal. Apareceu o nome da planilha aqui. Vamos selecionar todo o intervalo da tabela principal com o nome dos funcionários. Vamos digitar aqui ponto e vírgula. Voltar para a planilha auxiliar. Selecionar a primeira célula com o nome do funcionário. Ponto e vírgula. Vamos voltar na planilha principal e selecionar a quantidade de horas a serem contadas. Fecha parênteses e dá Enter. A gente vai copiar. Estão em valores decimais. O que a gente precisa fazer? A gente precisa formatar essas células para aparecer a quantidade de horas exatas, a função certa. A contagem certa. Então, com todas as células selecionadas, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, formatar células, e a gente vai personalizar um formato, que vai ser o seguinte. Entre chaves, HH, 2 pontos, MM. Ok?
Então, aqui são a quantidade de horas totais trabalhada por cada funcionário.